Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, 15 minutos de devocional te desafiando a orar, desafiando a clamar àquele que tem poder de mudar a história, aquele que tem poder de governar o mundo. E nós estamos aí, cada dia, incentivando você, desafiando você a poder ter uma disciplina de oração. A cada dia você poder estar juntos em oração. E aproveita e faz 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça. Não fique só com 15 minutos de devocional de uma palavra de Deus desafiando você a orar, não. Tem que desafiar e tem que orar, né? Então que a cada dia você possa estar junto conosco nesse tempo. Nós estamos extraindo essas devocionais ainda do livro Propósito na Oração de Edward McKendrick. E na última devocional nós estávamos falando, quando os requisitos de Deus são cumpridos, certamente o avivamento virá. O professor Tos Nicholson, do Cornell College dos Estados Unidos, conta uma experiência de seu primeiro momento de que ele destaca uma vez ao lugar de oração na obra de Deus. Não havia um avivamento naquela região fazia anos, e do ponto de vista espiritual, poucas eram as esperanças de que isso sucedesse. Durante mais de 4 semanas, o pastor pregara fielmente, visitara todas as casas, armazéns e lojas e lugares distantes e fizera tudo o que estava ao seu alcance, tudo o que ele podia fazer. Na quinta noite de segundas-feiras, havia muitos membros oficiais em suas casas fora da cidade. Apenas um cabo estava na igreja. Depois daquela reunião, o pastor foi para casa desanimado, mas não desesperado. Ele decidiu passar aquela noite em oração. Ele trancou a porta, pegou a Bíblia e o inário e começou a buscar com mais perseverança ao Senhor. Embora as reuniões tivessem sido assunto de horas de oração fervorosa, somente Deus conhece a ansiedade e as horas de estudos fiéis e de oração daquela noite. Perto do amanhecer, ele sentiu uma grande paz e a plena certeza de que Deus certamente abençoaria o plano que fora decidido, e escolheu um texto que acreditava que viera do Senhor. Desabando sobre a cama, o pastor dormiu por cerca de 2 horas e então levantou, tomou café rapidamente e percorreu cerca de 15 quilômetros até o lugar mais distante a fim de visitar algumas pessoas doentes da igreja. Durante todo o dia, a certeza só foi aumentando. Perto da noite começou a chover, as estradas estavam enlameadas e chegamos em casa encharcados, com fome e um pouco atrasados, apenas para descobrir que o fogão não fora aceso, o fogo não tinha sido aceso na igreja e não havia sinal de culto. O zelador concluíra que a chuva impediria o culto e que não teriam como fazer culto, por isso ele não acendeu o fogo. Nós mudamos a ordem, soamos o hino e, na verdade, nos preparamos para a guerra. 3 jovens formavam a congregação, mas em plena confiança, o pastor entregou a mensagem sobre a qual orara na noite anterior tão fervorosa e detalhadamente como se a casa estivesse lotada e, em seguida, fez um apelo a cada um dos jovens individualmente. 2 se renderam e testificaram antes de a reunião terminar. O pastor foi ter o seu doce descanso e, na manhã seguinte, ao levantar-se, um pouquinho mais tarde que o habitual, ficou sabendo que um dos jovens que estava indo de armazém a armazém por toda a cidade, contando sobre a sua maravilhosa libertação e exortando as pessoas à salvação. Noite após noite, aconteciam conversões, até que em 2 semanas, ouvimos 144 pessoas testemunharem em 45 minutos. Todas as 3 áreas daquela região viram uma chama de avivamento naquele inverno e família após família vinham para a igreja até que a membresia mais que triplicou o número. Daquela reunião, um convertido é o pastor bem-sucedido na Conferência de Michigan. Outra convertida é a esposa de um dos nossos pastores mais destacados e o terceiro esteve no ministério por diversos anos e depois foi para outra denominação na qual mantém-se fiel até hoje.
Provavelmente nenhum dos membros ficou sabendo da noite de oração que o pastor passou, mas verdadeiramente acredita que Deus faz pelo homem que ora e o que não faz por aquele que não ora. E ele está convicto de que mais coisas são alcançadas pela oração do que este mundo pode imaginar. Todos os verdadeiros avivamentos nasceram da oração. Quando o povo de Deus fica tão preocupado com o estado da religião a ponto de pôr o rosto no chão, dia e noite em fervorosa súplica, com certeza a bênção virá. É o mesmo que acontece em todas as épocas. Cada avivamento de que temos registro foi banhado por oração. Por exemplo, o maravilhoso avivamento em Shotts, na Escócia, em 1630. O fato de que vários dos então perseguidos ministros foram responsáveis por tornar comum as convocações solenes, uma grande multidão de santos reuniu-se nessa ocasião de todos os cantos do país e passaram diversos dias em oração comunitária em preparação para o culto. À noite, em vez de retirar-se para descansar, a multidão dividiu-se em pequenos grupos e passou toda a noite em súplicas e louvor. A segunda-feira foi consagrada à ação de graças, uma prática que não era comum e experimentou grandes dias de banquetes. Depois de muitos pedidos, John Livingstone, capelão da condessa de Wigtown, um jovem ainda não ordenado, concordou em pregar. Ele passara a noite reunido em oração, mas à medida que a hora da reunião se aproximava, seu coração tremia ao pensar em se dirigir a tantos cristãos mais idosos e experientes do que ele. E, de fato, ele fugiu do dever que ele assumira. Mas, quando a igreja de Shotts estava desaparecendo de vista, as palavras "alguma vez eu fui um deserto ou uma terra de escuridão" lhe vieram à mente com tanta força que o compeliram a voltar correndo ao trabalho. Ele tomou como texto Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 26, e pregou com grande poder por cerca de quase 2 horas. Acreditava-se que houve 500 conversões com aquele sermão, antecedido por oração. Foi como plantar uma semente em Clydesdale, de modo que os cristãos mais eminentes daquele país podiam datar sua conversão ou alguma notável confirmação naquele dia. Disse sobre Richard Baxter que ele manchou as paredes de seu escritório com o hálito da sua respiração na oração e, depois de ser tão ungido pelo Espírito Santo, dele jorrou um rio de água viva sobre Kidminster. Whitefield certa vez orou: "Ó Senhor, dá-me almas ou leva a minha." Depois de muito implorar no quarto de oração, ele certa vez foi até a feira do diabo e arrancou mais de 1000 almas das garras do leão em um único dia. O Sr. Finney disse: "Certa vez conheci um ministro que teve um avivamento durante 14 invernos seguidos. Eu não sabia como explicar, até que vi um dos seus membros levantar-se em uma reunião de oração e fazer uma confissão. Irmãos, disse ele, eu tenho o hábito de orar todos os sábados à noite até depois da meia-noite para que o Espírito Santo desça sobre nós. E agora, irmãos?" E começou a chorar. "Confesso que tenho negligenciado isso por 2 ou 3 semanas e o segredo fora revelado. Aquele ministro tinha uma igreja de oração." E podemos seguir acrescentando exemplos e mais exemplos após exemplos para mostrar o papel da oração no avivamento e demonstrar que cada movimento poderoso do Espírito Santo teve sua fonte no quarto de oração. A lição de tudo isso é a seguinte: como cooperadores de Deus, devemos nos considerar responsáveis por muitas das condições que prevalecem ao nosso redor hoje. Estamos preocupados com a frieza da igreja? Ficamos perturbados com a falta de conversão? Nossa alma se eleva a Deus clamando no meio da noite pelo derramar do seu Espírito? Se não, parte da culpa está na nossa porta. Se fizermos nossa parte, Deus fará a dele. Ao nosso redor, há um mundo perdido no pecado e, acima de nós, um Deus disposto e capaz de salvar. Cabe a nós construir a ponte que liga o céu à terra, e a oração é o poderoso instrumento para edificar essa construção. E assim, o antigo clamor chega a nós com voz insistente:
Orem, irmãos, orem, clamem ao Senhor, clame em todo o tempo. É o que a gente pode fazer agora. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos por esses testemunhos de avivamento, te agradecemos por essas histórias de oração, histórias de avivamento. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, ó Pai, nós clamamos, Senhor, dá-nos a nossa terra, dá-nos, ó Pai, a cidade que nós moramos, o estado que nós moramos, a nação que nós moramos por herança, meu Pai. Senhor, nós rogamos nesta hora, tem misericórdia deste dia, manifesta o teu poder, guarda, livra-nos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, não se cale, fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção, a tua estratégia, revela-nos o texto da palavra de Deus, dá-nos direção, clamamos pelos predadores, pelas palavras, clamamos, Senhor, pelas famílias, pelos enfermos, repreendemos toda enfermidade e rogamos nessa hora, tem misericórdia de nós, ó Pai. Só o teu socorro, só um avivamento. Só o Senhor pode fazer outra vez. Só o Senhor pode renovar as nossas forças. Derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção, dá direção, dá estratégia, Senhor. Não nos deixes, ó Pai, não nos abandone, Senhor. Em nome de Jesus, atende o nosso clamor e desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Aviva, acende essa chama dentro de nós, acende esse fogo em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, nós declaramos a tua majestade, declaramos a tua bondade, não há outro Deus além de ti, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o eterno, e nas tuas mãos há força e poder, em ti está o engrandecer e dar forças a todas as coisas. Pai, perdoa-nos, ó Pai, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor, quantas vezes não oramos, quantas vezes, Senhor, não apresentamos a nossa vida diante de Ti e não temos sido guiados e movidos pela oração, mas que possamos, ó Pai, consertar isso a tempo, que possamos, ó Pai, a cada dia orar, clamar, interceder, rogar ao Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos direcionar. Te agradecemos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Tua graça e a Tua compaixão. Sê conosco, sê com esse irmão, que vai continuar essa oração, que vai continuar esse clamor, inunda esse quarto, ó Pai, com Tua glória, com Teu fogo, queremos a Tua glória, queremos uma experiência com a Tua glória, vem, Senhor, e aviva-nos, vem, Senhor, e toca-nos, vem, Senhor, e manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória sobre nós, é a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Faça os seus 15 minutos de clamor, de intercessão, de oração. Ore para que o Senhor nos dê vidas, para que o Senhor nos dê almas, para que vidas possam se arrepender, se converter, e assista aos nossos outros devocionais e compartilhe. Em nome de Jesus, você pode nos visitar no www.youtube.com/torreforte. Clique em vídeos, você vai ter acesso não só a esse, mas a todas as mensagens pregadas em Torre Forte. Ou no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com, sem BR, e ali você também vai ter, além das nossas devocionais, também você vai ter as mensagens divididas por tema e vai ter também os boletins semanais da Torre Forte desde quando inauguramos. Ou então, na fanpage do Facebook, www.facebook.com/Rede Global de Intercessores, mas também no meu pessoal, Clayton Nantes, nos dois a gente posta diariamente. Compartilha, comenta, divulga, né? E faça um momento de oração e da sua vida, uma vida de oração no nome de Jesus. Valeu demais, até a próxima, não perca as nossas devocionais e ajuda-nos a divulgar. Até mais.